Fala pessoal, nessa aula a gente vai estudar os órgãos de recursos do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então, olha só como é que funciona a lógica para a gente entender qual é a atuação desses órgãos. A gente tem o seguinte, tá? Imaginem que a gente tem uma instituição financeira aqui, que ela é supervisionada, isso a gente já viu, pelo Banco Central. Essa instituição financeira, a gente sabe que ela tem que cumprir uma série de exigências, né, para estar atuando. Ela, por exemplo, ela tem que respeitar um percentual mínimo, se ela for um banco comercial, de valor que ela tem que deixar em operações de microcrédito. Tá? 2% aí de saldo médio em operações de microcrédito quando ela capta de depósito à vista. É uma exigência que ela tem que seguir. Vamos supor que essa instituição financeira ela não siga uma determinada exigência. E aí pode ser de qualquer coisa que esteja dentro do escopo de supervisão do Banco Central. Bom, se essa instituição financeira ela não seguir, o que vai poder acontecer? O Banco Central, que está supervisionando, ele vai poder aplicar uma multa nessa instituição financeira. Por exemplo, isso é uma forma de punição. Existem outras, tá? Mas o importante é que a gente não saber essas punições, mas entender que a instituição financeira ela pode ser punida. E aí, a instituição financeira ela pode tentar argumentar de que ela não fez aquilo de maneira errada. Né? Isso é o que a gente chama de recurso, ela vai entrar com um recurso. Mas esse primeiro recurso que a instituição financeira ela vai colocar, ele vai ser aqui, para o próprio Banco Central. Banco Central, vamos supor, aplicou uma penalidade de multa à instituição financeira. A instituição financeira disse, não concordo. Ela vai argumentar com o Banco Central, vai lançar o seu recurso, dizendo, não, na verdade eu estava seguindo a regra, não estava fazendo errado. E aí o Banco Central, ele vai olhar, verdade, eu me equivoquei. Ou não, a multa, ela segue. Estava descumprindo regramento. E a instituição financeira, né, nesse segundo caso, ela pode se achar ainda na razão. E ela pode tentar argumentar de novo. Só que agora, ela não vai argumentar com o Banco Central. Ela vai argumentar com o que a gente chama de Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Que é um órgão especializado em escutar, em atender os recursos que as instituições financeiras mandam em segunda esfera. Tá? Por que segunda esfera? Porque na primeira esfera foi aqui, direto com o ente supervisor. Podia ser com a CVM também, podia ser. Né? Se a gente estivesse pensando aí numa companhia de capital aberto, por exemplo. Tá? Mas aqui, no exemplo, é o Banco Central. Banco Central puniu, a instituição financeira não concordou. Argumento com o Banco Central, primeira esfera. O Banco Central disse não, ainda não, está fazendo errado. Agora a instituição financeira vai lançar um recurso para quem? Para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que ele vai apreciar esse recurso e vai dizer, não, a instituição financeira realmente tinha razão, retira a penalidade. Ou não, né? Ou ele vai concordar e vai manter a decisão do Banco Central. Tá? Então essa é a lógica de atuação do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ele vai atuar escutando esses recursos, apreciando, julgando esses recursos. Olha só, a segunda instância administrativa, e eu já chamo a atenção aqui, que essa decisão que o Conselho de Recursos ele dá é uma decisão administrativa, não é judicial, não é criminal, é administrativa. Porque quando a gente fala do Sistema Financeiro Nacional, disso daqui, a gente está falando da esfera administrativa. Eles não são órgãos que nem o Ministério Público, por exemplo, para decidir se algo é crime ou se não é. Não. Aqui é apenas a atuação administrativa. Tá? Se for crime, aí vai para a área competência. Se a instituição financeira cometeu um crime, né, provavelmente ela vai ser punida na área administrativa, que é pelo Banco Central e pela recusa do Conselho de Recursos, mas ela também vai ser punida criminalmente. Daí é outra esfera, daí já foge do escopo do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Mas aqui dentro, a gente está falando, então, de uma esfera administrativa. E essa esfera administrativa ela existe desde 1964. Só que naquela época, a gente não tinha um Conselho de Recursos. Naquela época funcionava assim, Banco Central aplicou a multa, instituição financeira não concordou, mandou para o Banco Central disse que mantém a decisão. Agora, a instituição financeira manda para quem? Ela mandava para o Conselho Monetário Nacional. E aí o Conselho Monetário Nacional
ele ia fazer o papel que hoje é do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Mas então, por que foi criado um órgão se o Conselho Monetário Nacional já fazia isso? Olha só, a criação do Conselho de Recursos, ela aconteceu em 85, tá? E justificou-se tanto pela necessidade de se instituir uma entidade especializada, não foi o que eu falei? Que ele é especializado em apreciar recursos, em atender esses recursos, quanto pela necessidade de desafogar o CMN, permitindo-lhe dedicar-se à formulação da política, da moeda e do crédito, que é o seu principal objetivo. Então, retirou essa competência do Conselho Monetário Nacional e passou ao Conselho por dois motivos. Primeiro, porque a gente passa a ter um órgão especializado em atender recursos. Inclusive, a gente vai ver que dentro da estrutura do Conselho de Recursos, a gente tem procuradores que vão atuar, que são da área de direito. Eles entendem de legislação, né? Apesar disso daqui não ser esfera criminal, é importante saber se ao pé da letra o que a instituição financeira está fazendo está correto ou não. Tá? Então, percebam, é um ente especializado. E o Conselho Monetário Nacional ele também precisa se dedicar naquele que é seu principal objetivo, formulação da política da moeda. Então, por esse motivo foi criado o Conselho de Recursos. Tá? Agora vamos entender mais detalhes. Vamos lá. O Conselho de Recursos ele é um tribunal administrativo. Lembrem, eu sempre reforço, tá? Administrativo. Órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda. Qual que é a finalidade dele? Tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, segunda e última. Depois que o Conselho decidiu, não tem aonde a instituição financeira recorrer. Exceto que a gente vai ver que ela pode lançar um embargo de declaração, alguma coisa nesse sentido, mas a decisão em si não pode mudar. Em última instância administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas por quem? Pelo Banco Central e pela CVM. Mas ele também julga, em última instância administrativa, os recursos de sanções aplicados, só que aí no contexto de processos de lavagem de dinheiro. Em geral, é Banco Central e CVM que ele vai apreciar os recursos das decisões, das sanções do Banco Central e da CVM. E aí pode ser uma multa, que nem eu coloquei, por exemplo, tá? Mas continuando, nos processos de lavagem de dinheiro, aí nesses casos, ele também vai julgar o COAF, a SUSEP e outras autoridades competentes nesse contexto, tá? Bom, assim, cabe ao Conselho de Recursos julgar em última instância administrativa, por exemplo, os recursos de decisões do Bacen referentes à desclassificação e à descaracterização de operações de crédito rural. Tá definido em lei, né, quais são as finalidades, qual que é o público-alvo do crédito rural. Se uma instituição financeira vai lá e ela descaracteriza essa operação, ela vai ser punida, ela vai levar uma sanção pelo Banco Central. E aí, se ela entrar com recurso, cabe ao CRSFN julgar em segunda e última instância. Tá? Relacionados à retificação de informações, à aplicação de custos financeiros associados ao recolhimento compulsório, ao encaixe obrigatório e ao direcionamento obrigatório de recursos. Então, instituições financeiras têm que recolher compulsório e um determinado percentual de seus depósitos à vista e depósitos a prazo. Se estiver errado, sanção do Banco Central. Isso daqui tudo a gente falando de decisões do Banco Central, tá? Que é a área de atuação dele. Referentes às penalidades aplicadas por infrações à legislação cambial de capitais estrangeiros de crédito rural e industrial. Em resumo, o que eu quero falar com esse slide aqui? Eu quero dizer o seguinte, que decisões que estejam no escopo do Banco Central, o Conselho de Recursos ele vai atuar no sentido de julgar em segunda e última instância administrativa essas decisões, esses recursos, tá? Então, aonde que é a área de atuação do Conselho de Recursos? Depende. Se a gente estiver falando do Banco Central, ele vai julgar das decisões do Banco Central. Se a gente estiver falando da CVM, daí não vai ser relacionado à legislação cambial, ao recolhimento compulsório, ao crédito rural. Vai ser algo relacionado ao mercado de capitais, à empresa de valores imobiliários. Tá? Vai ser relacionado ao escopo de atuação de cada um dos órgãos. E se for do COAF, da SUSEP, ou outras autoridades, vai ser relacionado ao processo de lavagem de dinheiro, tá? Bom, ele é um órgão, né? Então ele é composto por pessoas. São 16 conselheiros que compõem o Conselho de Recursos. 8 são titulares, 8 são suplentes, os quais são designados pelo ministro da Fazenda
e eles têm um mandato de 3 anos, renovável por igual período por até 2 vezes. Então, a pessoa tem um mandato que é de 3, que pode se estender a 6 e a 9 anos, como um titular do conselho. E eles devem ter competência reconhecida e reconhecimento especializados nas matérias de competência do conselho, que é, né, fazer esse julgamento de recurso. 8 membros dos 16, e aí se incluem 4 titulares e 4 suplentes, são indicados pelo governo. 8 membros que restam, 4 titulares e 4 suplentes, são indicados por entidades representativas do mercado financeiro de capitais. Como é que fica essa composição? Os que são indicados pelo governo são da seguinte forma, tá? O ministro da Fazenda, ele vai indicar 4 conselheiros, sendo 2 titulares e 2 suplentes. A CVM vai indicar 2, um sendo um titular e um suplente. E o Banco Central, 2, sendo um titular e um suplente, tá? Funciona assim a disposição aí das vagas dos órgãos. Das vagas dos conselheiros, né? Do conselho. Indicados pelo governo. Lembra que o governo indica 8. 4 mais 2, dá os 8 aqui que o governo indica. E os outros 8, eles vão ser indicados por essas entidades representativas do mercado financeiro de capitais, né? Porque, lembrando, está na área de atuação do Banco Central e da CVM. Então, divide, né, entre o Banco Central e a CVM. Presidente. Um dos conselheiros titulares indicados pelo ministro da Fazenda é responsável por presidir o Conselho de Recursos. Lembrem que o ministro da Fazenda indica 4, né? Sendo que 2 são titulares. Então, um desses 2 vai ser o presidente. O vice-presidente do conselho é designado pelo ministro da Fazenda, tá? Dentre os conselheiros indicados pelas entidades privadas representativas do mercado financeiro de capitais. Então, o vice vai ser designado pelo ministro da Fazenda, mas de acordo com esses aqui que foram indicados pelas entidades representativas. Além dos 16 membros, atuam junto ao conselho procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, designados pelo Procurador-Geral com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, de modo que o que esses procuradores eles vão fazer? Eles vão opinar sobre os recursos, comparecer às sessões de julgamento e reuniões técnicas e assessorar juridicamente a presidência do Conselho. Então, como eu falei, Conselho de Recursos é um órgão especializado em julgar recursos. E para isso, ele vai contar, além de seus titulares e suplentes, 16 membros do Conselho, ele vai contar com o apoio técnico e especializado de procuradores, né? Que a área deles é justamente essa de zelar pela fiel observância da legislação. O Conselho se reúne também, tá? Em caráter ordinário, com a frequência estabelecida pelo presidente do Conselho e em caráter extraordinário sempre que convocado pelo presidente. As sessões de julgamento e decisões do Conselho, isso daqui eu acho importante, tá? Elas são públicas e o quórum de deliberação é maioria simples, tá? Então, são 16. Se, porventura, os 16 estarem lá, né? Na verdade vão ser 8, né? Porque 8 são titulares. Então, se os 8 estiverem lá, como é que vai funcionar? Se a decisão caiu para 5, isso é maioria simples, tá? Já resolve. Se 5 entenderam, então 8 presentes. Se 5 foram favoráveis a uma decisão, prevalece, maioria simples. As decisões do Conselho estão sujeitas, é isso que eu estava falando, tá? Apenas a embargos de declaração que não tem efeito suspensivo e a pedido de revisão. Que basicamente é só para tomar conhecimento da decisão, né? Ou tentar identificar algum ponto que não ficou tão claro na decisão. Por quê? O Conselho de Recursos ele julga em segunda e última instância. Decidiu, está decidido. Mas, se porventura algumas das partes ficou com alguma dúvida em relação à decisão, aí ela pode entrar com um embargo de declaração e esse embargo de declaração não tem efeito suspensivo. O que significa isso? Significa que tem a multa lá, né? Foi aplicada a multa. A decisão do Conselho de Recursos foi de manter a multa. A multa vai ser aplicada. A pessoa entrou com embargos de declaração, não importa, a multa vai ser aplicada. Se tivesse efeito suspensivo, seria no sentido de que tem a multa para ser aplicada, mas a gente vai esperar até que seja decidido o embargo de declaração. Nesse caso, que é sem efeito suspensivo, a decisão da multa já vai ser aplicada agora, não vai ter essa postergação até que venha a decisão. Uma questãozinha aí para a gente treinar, tá? Constitui
atribuição do Conselho de Recursos julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados ao recolhimento compulsório. Olha que maneira inteligente de cobrar a questão, né? Não focou apenas em itens específicos, mas misturou um pouquinho aqui as competências do Banco Central. Porque o Banco Central, ele tem que cuidar do recolhimento compulsório. Ele pode aplicar uma penalidade se ele entender que o recolhimento compulsório não está sendo feito da maneira que tem que ser feito. E aí vai caber ao Conselho de Recursos julgar a aplicação de multas. Teria que colocar julgar o recurso, né? Mas tudo bem, tá certo essa questão. E ela foi inteligente porque ela misturou aí a competência do Banco Central com a do Conselho. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Com o advento da lei, essa daqui, ampliou-se a competência do Conselho, que recebeu a responsabilidade de... Antigamente, tá, ele tinha uma competência mais restrita. Hoje, a competência que ele tem é justamente essa que a gente viu, tá? Administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito? Não. Zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema. Isso daí é do Conselho Monetário Nacional. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular, que se efetua através de operações de seguro, de previdência aberta, capitalização e resseguro. Falou aí de atribuição, tá, da SUSEP. Regular a constituição, a organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados. Aí falou do Conselho Nacional de Seguros Privados. Misturou tudo que é coisa, né? Misturou o Conselho Monetário Nacional, misturou o SUSEP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Mas o que está correto é aí. Julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial. Perfeito. Resposta aí na letra E. Bom, olha só. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a gente viu, né? Ele vai decidir os recursos de decisões interpostas pela atuação, né, da CVM do Banco Central. E como é que fica a SUSEP? Como é que fica a Previc? Porque elas também têm a atribuição de aplicar penalidades, né? Não tem? E quem recebeu essas penalidades não pode se sentir injustiçado e querer dar um recurso? Sim. Mas aí vai para quem? Para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? Não. Daí a gente tem órgãos especializados nessas áreas, tá? E um deles é o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, o CRSNSP. Esse tanto aí de letras. Ele tem a competência privativa para julgar, em última instância administrativa, os recursos contra penalidades de natureza administrativa aplicadas pela SUSEP. A gente só mudou a atribuição. Aliás, a atribuição é a mesma, né? Julgar em última instância administrativa. A gente só mudou a área, só mudou o contexto. Agora a gente está falando do mercado de seguros privados, tá? Bom, o Sistema Nacional de Seguros Privados, ele é constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, pela SUSEP e pelos resseguradores, sociedades autorizadas a operar em seguros privados e os corretores habilitados. Esses integrantes aqui formam o Sistema Nacional de Seguros Privados. E olha como é importante para a gente ver a composição do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Ele é integrado por 10 conselheiros titulares e 8 suplentes, tá? 10 conselheiros titulares e 8 suplentes. Deixa eu marcar aqui. 10 titulares e 8 suplentes. Bom, o poder público ele vai indicar 5 conselheiros. 3 quem indica é o Ministério da Fazenda e 2 são a SUSEP. Lembrando, tá, que a SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, eles estão vinculados ao Ministério da Fazenda, tá? Por isso que apareceu o Ministério da Fazenda aqui. Entidades representantes dos mercados regulados pela SUSEP, indica 5 conselheiros, tá? Dos 10 aí que a gente tem, dos titulares. Então, 5 pelo poder público, 3 vindo do Ministério da Fazenda, 2 pela SUSEP. E das entidades representantes dos mercados regulados pela SUSEP, quem? Né? Os resseguradores, sociedades autorizadas, corretores, a gente vai ter a indicação dos outros 5. Tanto os conselheiros titulares quanto seus respectivos suplentes são nomeados pelo ministro de Estado da Fazenda. Eles têm mandato de 3, que pode ser reconduzido até 2 vezes consecutivas. Até isso é igual ao Conselho de Recursos, tá? Até isso é igual. O Conselho tem como presidente um dos conselheiros indicados pelo Ministério da Fazenda
e como vice, um dos conselheiros indicados pelas entidades representativas dos mercados de seguro, de previdência aberta, de capitalização, resseguro e corretagem de seguro, tá? Então, até aí, a ideia é a mesma. O presidente vem da indicação do ministro da Fazenda e o vice vem das entidades representativas. Só que do Sistema Nacional de Seguros Privados, né? A gente mudou o contexto. O importante aqui é só a gente entender. Eu acho que o principal aqui é entender que o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados vai jogar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos pela SUSEP. O principal. E a composição é semelhante, né, ao que a gente viu lá. O que vai mudar é o número de membros, mas a ideia é parecida. E aí, para a gente fechar, tá, tem ainda o mercado de previdência fechada. E daí aqui a gente tem uma Câmara de Recursos da Previdência Complementar. A Câmara de Recursos da Previdência Complementar é um órgão colegiado, integrante da estrutura do atual Ministério da Previdência Social. Opa, aqui é diferente. Aqui não é Ministro da Fazenda, tá? Não é Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda é para o Conselho Nacional de Seguros Privados e para o Conselho Monetário Nacional. Aqui é Ministério da Previdência Social. E isso vai mudar na composição, né? Com competências para apreciar e julgar os recursos interpostos contra decisões da Previc. Os recursos são referentes a autos de infração e aos lançamentos tributários da taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar. Como é que eu não erro? Se, porventura, isso muito raro de acontecer, mas se porventura aparecer, de cair uma questão sobre a Câmara de Recursos de Previdência Complementar e, na verdade, perguntar o seguinte, né? Quem que é responsável por julgar em última instância administrativa os autos de infração, os lançamentos tributários da taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar. Falou em Previdência Complementar, a gente já não pode marcar o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Falou em Previdência Complementar, a gente vai associar com a Câmara de Recursos de Previdência Complementar. É assim que a gente não é eventuais questões desse assunto, tá? E a composição, só para a gente finalizar aqui. Aqui a gente tem 7 conselheiros titulares e 7 suplentes. Aqui voltou a ficar equilibrado. Da seguinte forma, 4 servidores titulares de cargo de provimento efetivo com exercício no atual Ministério da Previdência Social, na Previc ou no INSS. Um representante de entidades fechadas, um representante de patrocinadores e instituidores de planos de benefício de entidades fechadas e um representante de participantes e de planos de benefício. Então, 3 aqui são dos órgãos que são fiscalizados e 4 vêm do governo, né? Mas não do governo em si, eles vêm de titulares de cargo de provimento efetivo, são funcionários, com exercício no Ministério da Previdência Social, da Previc e do INSS, tá, pessoal? E tem uma questão aí, até achei que não tivesse. A Câmara de Recursos de Previdência Complementar será composta por 7 membros, dentre eles 2 representantes das entidades fechadas de Previdência Complementar, sendo apenas um com direito a voto. Não, né? Porque não são 2. É um, né? Um da entidade fechada de Previdência. Olha que questão. Enfim, né? Foi o que caiu. Tá errado, tá? Pessoal, era isso aí que a gente precisava saber sobre o Conselho de Recursos. Os, né? São 3 aí que a gente tem no sistema financeiro.